Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Nossa, uma cara muito esquisita. Eu esqueci meu óculos no carro, aí tem que colocar esse óculos grande aí. Fica com uma cara engraçada no vídeo, mas tá tudo bem. Eu espero que todos estejam bem, que o final de semana de vocês esteja sendo maravilhoso. Estou aqui novamente para continuar a leitura do livro O Poder do Agora. Que seja bem-vindo quem for ver agora, quem não for também. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem. Deixa eu colocar aqui. Ai, esse óculos é grande. Ai, tá muito baixinho o som. Agora sim. Esqueci a porta do armário aberta. Mas tá tudo bem. Vou esperar um minutinho. Acho que não. Eu estou no capítulo... Eu coloquei capítulo 3, mas é mentira. Eu estou no capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. A mente é cheia de artimanhas, né? Vamos lá? Bem, deixa eu parar aqui a rede, senão ficar balançando. Eu sei que deve incomodar quem tá vendo, né? Deixa eu ver. O tópico anterior era... Olá, boa noite. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. E agora esse tópico é: o que eles estão buscando? Carl Jung relata em um dos seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano. Olá, linda, seja bem-vinda. Vou começar de novo. Carl, eu tô lendo o capítulo 4. Eu até coloquei no post que era o capítulo 3, mas tá errado. Eu me confundi. Eu já li uma parte do capítulo 4 e essa aqui é a continuação. E o nome desse subtítulo é O que eles estão buscando. Aí, Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa. Estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam. Achamos que são loucos. E somos mesmo, né? Um pouco. Não há dúvidas de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda, sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? É uma pergunta, tá? Jesus perguntou aos discípulos: será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência do agora, como uma disfunção básica coletiva,
está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em um livro, O Mal-Estar na Civilização. Mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida no planeta. Dissolvendo Aí aqui já é um outro subtítulo, que se chama Dissolvendo a Inconsciência Comum. E começa com uma pergunta. Como podemos nos livrar desse desconforto? E aí então o Eckhart responde. Torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você percebe um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente no momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Aqui é um outro tópico que se chama Libertando-se da Infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção.
Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual no inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva, humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação em que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira, qualquer coisa feita com uma energia negativa, ou bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Eu já li isso também num livro não sei se é o Kalunga ou é o Pai João Cobu, tem um livro que se chama Pensamentos que Resolvem. E ele fala sobre a ecologia espiritual. E ele cita inclusive um exemplo, né, de algumas pessoas no ponto de ônibus, 7 horas da manhã. Se você ouvir os pensamentos delas, você vai ver quanta poluição que tem. Ele está dando só um exemplo, tá? Então tem gente ali que está preocupada, que tem que pagar a conta, a outra que está atrasada para ir para o serviço, o outro e satisfação com o trabalho que tem, e assim por diante vão surgindo, né, outras coisas, outros pensamentos. E isso todo pensamento negativo, eles vão, assim como o positivo, óbvio, né, eles vão formando, é como se fosse, você tá um céu azul, aí forma uma nuvenzinha, aí o outro tem outra nuvem, outro mais uma nuvenzinha, e vai juntando, as nuvens vão se juntando e vão formando aquelas nuvens negras, sabe, de chuva, quando vai cair uma tempestade. É mais ou menos isso. Eles falam nesse livro que realmente a poluição espiritual é muito maior do que a poluição física, visível, e que é ela que cria todo o resto. Então, é por isso que Jesus ensinou: orai e vigiai, para que a gente vigie os nossos pensamentos
E aqui ele diz que quando você aprende a viver no momento presente, no agora, você vai deixar de se preocupar com as coisas, porque só existe o agora, então a gente tem que fazer o melhor agora, né? Eu vou repetir novamente, ele até fala isso aqui no livro. Quando você está pensando no passado, quando que você pensa no passado? É agora que você está pensando nele. Quando você está pensando no futuro, quando você pensa no futuro? Agora. Então tudo acontece no agora, certo? Quando chegar o futuro, quando é o futuro? O futuro é agora, né? Quando você estiver vivenciando aquele futuro, ele vai ser o agora. Então tudo é agora. E é importantíssimo nesse momento, mais ainda, que a gente consiga, aprenda a controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e que a gente viva no momento presente, vibrando coisas boas para nós mesmos e para os outros. Ninguém muda ninguém. Cada um muda no seu tempo, do seu jeito e se quiser. E a gente tem toda a eternidade para isso. Então deixa o outro, vamos fazer a nossa parte. Não importa, cada um vai escolher o seu próprio caminho. Você pode dar bons exemplos e inspirar as pessoas, mas não pode mudar os outros. É impossível isso, não é verdade? Quem tem filhos sabe bem isso. Às vezes você tem 10 filhos, mas nunca um é igual ao outro. Somos indivíduos aqui. E cada um tem o seu processo, as suas mágoas e os seus traumas, enfim. Mas todos nós vamos chegar lá, porque todos sem exceção, até o mais negativo dos seres, foi germinado da fonte, né? Criadora, da fonte criadora, que nós chamamos de Deus. Deus, Pai e Mãe. Então, nós vamos voltar a Ele. Cedo ou tarde voltaremos. É isso. Bom, aqui tem mais uma pergunta. Obrigada, minha linda, muito obrigada. Oi, Ale, tudo bem, querido? Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Peraí, desculpa, eu vou ler novamente. A pessoa pergunta, como podemos nos livrar da negatividade? E ele responde, descartando-a. Aí ele faz responde com uma outra pergunta. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-os de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Aí vem uma outra questão. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Ele responde, não, a polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal.
Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Aí aqui tem uma outra questão. Mas ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali, que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos, em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. E ele responde, sem dúvida. Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria sofrimento ou alegria? O conforto ou o desconforto? A paz ou o conflito? Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria, da vida interior? Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que, quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa a aceitação, se torna apenas um rótulo mental, que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe bem, lá no fundo, que tudo está bem, como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar?
Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso o que nos faz mal. Aí a pessoa coloca, isso também não tem importância. Então ele responde, você está defendendo o seu direito de ser inconsciente. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente? O seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Tem gente que ainda que faz isso, que come mesmo sabendo que vai fazer mal e passa mal com aquilo. Então eu tenho que discordar dele aqui, porque realmente, né? É que nem o cigarro, né? A gente sabe que faz mal e eu mesmo fumei muito tempo. Enfim, onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Aí vem uma pergunta, você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Aí ele responde, observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora, ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma aceitação de algo que é. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando, caso necessário ou possível, ou então fuja da situação, ou mesmo aceite-a. Tudo mais é loucura. Eu entendo que assim, quando a palavra reclamar significa clamar novamente. Quanto mais a gente repete sobre uma coisa, se você está reclamando de algo, aquilo, cada vez que você conta sobre aquilo, aquilo se repete na sua cabeça, e quanto mais a gente reclama, mais a gente tem daquilo. Quanto mais você foca a sua atenção na reclamação de alguma coisa, mais daquilo você vai ter. Da mesma maneira que quando a gente foca o nosso pensamento, quando a gente coloca o nosso foco em uma coisa boa, você vai ter mais daquilo também. Tudo é um toma lá da cá. É física quântica. São ondas que vão e voltam, como o mar. É assim que funciona. Tudo na vida, ou como você jogar uma bola numa parede, né? Ela bate e volta para você, e muitas vezes ela volta com mais força. Por isso que Jesus também ensinava, e vou repetir, orai e vigiai. Quando a gente está no momento presente, consciente daquilo que está fazendo, observando os nossos pensamentos, as nossas reações, a gente vai aprendendo, não a negar aquilo que nós temos, porque todos temos isso, mas a equilibrar, a educar. Não é ruim que você sinta raiva de uma situação, porque a raiva pode ser sua amiga, se você souber usá-la para o seu bem, sabe? Agora, se você usa a raiva para prejudicar os outros, você está prejudicando a você mesmo. A gente vive numa malha magnética. Nós estamos, parece como uma rede de pesca, todos estamos interligados. Tudo que afeta o outro vai afetar a gente também, e vice-versa. É impossível você viver inteiramente
bem e feliz no mundo onde existe tanta dor e sofrimento, sabe? Sem você olhar para o lado, sem se preocupar. E assim é, com tudo que a gente pensa, como eu falei no exemplo do ponto de ônibus, a gente vai criando uma nuvem que vai juntar com outra nuvem de chuva, com outra nuvem de chuva, enquanto se o seu pensamento for de sol, você vai dissipar essas nuvens de sol. Porém, vamos lá. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora, naturalmente, também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora. Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Né? Ou a gente sempre tem escolhas. Vamos supor que você esteja doente e não haja o que você possa fazer para mudar aquela situação naquele momento. Mas se você acreditar, tiver fé que você pode se curar, você vai conseguir. Porque Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia: não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. E também ele dizia que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos a montanha, né? Diríamos à montanha: saia daqui e venha para cá. Porque somos deuses, nós somos partículas do Criador, nós podemos criar tanto quanto Ele. Então, a escolha é nossa. Você pode viver essa situação da doença se fazendo de coitado, chorando todo dia e ficando pior do que já está. Você pode tentar mudar essa situação e, se não tiver como mudá-la naquele momento, aceitá-la e procurar levar com leveza. O mais que for possível. Pode ser desafiador, eu entendo, mas não é impossível de conseguir. E aquilo vai passar, porque nada existe para sempre na vida da gente. Só nós somos eternos, mas essas coisas todas passam. Quem nunca passou por uma situação difícil, ou de doença, ou seja lá do que for, e passou. E se você olhar para trás, você vai ver que essas situações nos trouxeram grandes aprendizados, né? Ensinamentos, e abriram outras portas, a criatividade e tantas outras coisas que a gente cansa de ouvir por aí. Mas enfim, não é uma crítica não, tá? É só uma colocação. E agora me perdi. Aqui delas observe isso. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências, sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento.
Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. Há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou, em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade nesse momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? O estresse é causado por estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se estar no presente desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém mais insano, menos insano. Se você não puder fugir disso, tem de se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse, não há mais divisão por dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga: você devia estar trabalhando. Está perdendo seu tempo. Observe a mente. Sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção. O passado toma uma grande parte da sua atenção. Você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa? As grandes coisas que você questionou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém? Será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade? Então você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando à sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante, você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente irrelevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Nossa, eu acho que tá ficando bem longo. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu vou parar por aqui, porque vai longe ainda. Aí agora, eu acho que é bom um momento pra gente fazer uma reflexão
de tudo que foi lido, né? Das coisas que eu falei. É importante. E amanhã a gente continua. Eu super agradeço a presença de todos vocês que estão aqui agora. Que bom, linda. Eu fico muito feliz, viu? De verdade. Amanhã, todos os dias praticamente, eu faço a leitura. Às vezes eu não consigo colocar antes o horário, mas eu prometo que eu vou tentar fazer isso amanhã mais cedo para avisar. Eu coloco um post aí no feed de notícias, no meu stories, tá? Aí é só olhar que sempre tem. E de qualquer maneira vai ficar gravado aqui e no meu canal do YouTube. Logo, logo. Ai, que bom. Eu fico... Você não imagina a felicidade que me traz de saber que, ainda que seja só uma pessoa, que eu tô ajudando alguém. Realmente, a gente sempre se conecta com aquilo que está precisando. Tenha certeza disso, que não é por acaso que você está aqui. E logo eu vou estar fazendo essa leitura pelo Facebook, pelo YouTube. Eu até prefiro, é que eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso aprender. Então eu faço por aqui, gravo e aí eu mando para lá. Fica gravado, o nome do meu canal é Silvia Veiga. É só entrar lá que tem vários. O livro é O Poder do Agora e desde o primeiro capítulo. Hoje é o 7º dia. Não tem muito como identificar, inclusive no post eu coloquei que era o 3º capítulo hoje, mas não é, a gente já está no 4º. Porque os capítulos são muito extensos, cheios de tópicos, né? Mas eu vou colocando por dia de leitura, porque assim fica fácil para a pessoa, se ela quiser uma sequência. Sou eu que agradeço, minha linda, a oportunidade de poder ajudar você, viu? Que bom. Volta amanhã. Eu espero que isso te faça bem, que você se sinta melhor. Eu falo para vocês como falo para mim, porque eu também preciso aprender a viver no agora. Olha, quando a gente fica no momento presente, a gente tira um peso muito grande. E nós não precisamos carregar esses fardos mais. Vamos ajudar que bom! Vamos ajudar a despoluir o nosso planeta, né? Ele precisa bastante também. Quando nós melhoramos, quando uma pessoinha só vibra uma energia de amor, de luz, ela ilumina uma cidade inteira, um quarteirão inteiro, ilumina muito. A gente não tem noção do tamanho que é a nossa luz quando a gente vibra no bem e no amor. E da mesma forma, quando a gente vibra no mal, também atinge muita coisa. Ave Maria. Esse óculos me machuca. Eu esqueci meu óculos no carro. Mas enfim. Obrigada, boa noite, bom descanso, viu? Um beijo no coração de todos vocês. E amanhã eu vou estar aqui de volta. Se eu não conseguir fazer durante o dia, normalmente de domingo eu faço às 7h30, 8 horas no máximo, tá bom? Beijo!